Gente, Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio, né? A campanha teve início no Brasil em 2015 como um alerta de conscientização para todos nós. Pois é, para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no Notícias do Bem de hoje a capelã Eleni Vação, que inclusive vai promover um curso sobre esse assunto. Eleni, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre um prazer a gente poder conversar contigo, né? Muito prazer em estar aqui com vocês também, gente. E nesse jornal tão especial que só traz coisas boas. Pois é, só boas notícias, né? A ideia é A essa. ideia é essa, boas notícias e conscientização também, que é exatamente o caso, né, do Setembro Amarelo. Eu queria que você começasse contando pra gente, então, um pouco a respeito da importância dessa campanha do Setembro Amarelo para despertar a gente, né, para esse assunto que é meio tabu, é um assunto meio complicado, quer dizer, é um assunto que mexe com muita gente, mas que muita gente prefere deixar debaixo do tapete, guardar na gaveta, não falar, que é a questão do suicídio, né, Eleni? É verdade. E se isso fosse um dado eventual, né? Se acontecesse de vez em quando, mas nós temos por volta de 1 milhão de casos de suicídio por ano no mundo. Muita Isso coisa. quer dizer um caso a cada 40 segundos. Meu E Deus. principalmente entre jovens dos 15 até os 34, 35 anos. As mulheres tentam mais, mais ou menos 3 vezes mais do que os homens, mas os homens cometem 4 vezes mais suicídio do que as mulheres. Então, o caso entre homens é 4 vezes maior, porque eles usam armas mais letais. As mulheres tentam e às vezes tentam chamar atenção para sua dor, mas nem sempre cometem o suicídio. E outro dado importante, para cada suicídio bem-sucedido, no sentido de conseguir encontrar a morte, existem de 20 a 30 tentativas. Caramba. Então, é possível prevenir. É possível ajudar essas pessoas que estão com muitos tipos de dores, mas principalmente a dor na alma. E se a pessoa for identificada a tempo pelos amigos, pelos familiares, pelos colegas, ela pode ser ajudada. E eu tenho certeza que na palavra de Deus nós temos um socorro eficaz para ajudá-las. Uhum. Eleni, uma coisa interessante que você falou agora, né? Que são muitas tentativas, são muitos alertas ali que são dados, né? Antes da questão mesmo em si acontecer. E a pergunta é, né? Como que a família, como que o colega, como que amigos no trabalho podem ficar de olho e identificar esses alertas, esses sinais? Ótimo. Primeiro, dando atenção à pessoa. Infelizmente, no nosso tempo tão corrido de vida, nós às vezes passamos pelas pessoas perguntando tudo bem por aí, né? E passamos correndo, não paramos para dar ouvidos à pessoa. Mas então, se você parar, olhar nos olhos da pessoa e perguntar como você está, aí é bem diferente, porque você está demonstrando que você se interessa pela pessoa, que você quer realmente ouvi-la, ajudá-la no que ela precisar. Então, se você faz isso e você cria vínculos com as pessoas que estão ao seu redor, você consegue observar essa pessoa de uma maneira muito mais íntima, muito mais próxima, e você consegue levantar perguntas e ouvir as respostas. Então, quando ela Uhum. começa a falar assim, acho que não dá mesmo, acho que não tem sentido essa minha vida, acho que ninguém vai sentir falta de mim, acho que a situação está tão difícil lá em casa, ou a minha situação de abandono, de uso de drogas, ou de transtornos mentais, por exemplo, depressão, ansiedade em excesso, síndrome de pânico, esquizofrenia e outras situações que talvez não estejam sendo tratadas ou bem tratadas.
essa pessoa pode começar a dar esses sinais. Então, ela começa a falar mais constantemente sobre a sua morte. Ela começa a comentar sobre algumas pessoas próximas ou que apareceram na mídia que conseguiram tirar as suas vidas, e começa a comentar em excesso na sua própria família ou com seus amigos esses casos. E ela começa também mais à frente a fazer divisão dos seus bens. Então, dar uma coisa para uma pessoa querida, falar, olha, eu gostaria que, se eu não estivesse mais aqui, que tais e tais coisas ficassem para tais e tais pessoas. Então, ela dá muitos sinais. E ela demonstra mais irritabilidade, mais desesperança. A sua vida perde o sentido, ou já perdeu o sentido, e ela não vê mais significado em nada. O sofrimento está muito grande. Pessoas, principalmente entre os 15 anos até os 34 e depois dos 65 anos, pensando principalmente na pandemia que estamos enfrentando, isolamento social, as pessoas se sentem muito sozinhas, tanto adolescentes que costumam andar em turma, quanto os idosos que costumam guardar esse vínculo tão precioso com as suas famílias e agora estão afastados de filhos, de netos, de atividades que eles costumavam fazer, então se sentem muito solitários. E é muito importante nós ficarmos de olhos e ouvidos bem abertos para podermos socorrer essas pessoas, conversar claramente sobre esse assunto. Pois é, você falou de uma questão muito importante, né? Que é a questão de ficar de olhos e ouvidos bem abertos e dispostos a socorrer essas pessoas. Porque às vezes a gente passa por uma pessoa, às vezes até por um familiar, né? Que está um pouco mais distante, enfim, que não faz parte do nosso núcleo mais restrito de família. A gente fala, tudo bem. E aí quando a pessoa começa a falar, você fala assim, não, mas depois a gente conversa, então. Porque na verdade você pergunta se está tudo bem, mas você não quer ouvir às vezes, né? Não. Tem esse problema. É verdade. E é tão importante ouvir, mas ouvir com atenção. E sempre fazer perguntas abertas, a princípio, no sentido como você está se sentindo melhor hoje, o que aconteceu na sua semana. Então, você faz um leque de questões que a pessoa vai saber, bom, ela está realmente interessada em mim, em me dar ouvidos. E quando você vai detectando alguns sinais perigosos, importantes, a fala meio confusa ou a fala meio irritadiça e a desesperança. A pessoa muitas vezes fala, olha, eu já tentei de tudo e não consegui. Então, é hora de começar a perguntar de uma maneira mais específica. Você não conseguiu resolver esse problema e como é que você está diante disso? O que você está pensando em fazer? Muitas vezes a pessoa dá sinais através da sua fala de forma até indireta. Olha, eu estou pensando que não vale a pena continuar. Não vale a pena por quê? O que você já tentou fazer no sentido de buscar ajuda para resolver esse problema? E outra pergunta que a gente faz é como você viu soluções para seus problemas passados. No sentido assim, não é a primeira vez que você enfrenta um problema na vida, uma questão tão difícil. E lembra, volta os seus pensamentos para trás, vai fazendo uma recapitulação da sua história, da sua vida e identifique problemas que você já teve que enfrentar, problemas difíceis, mas como você lidou com eles? Da onde veio a sua ajuda, o seu socorro? Então, a pessoa vai falando, é verdade. É que na hora do desespero, na hora da depressão, do isolamento, ela só foca no problema. Ela não consegue enxergar mais nada e nem se lembrar de momentos que ela pôde vencer, momentos que lhe trouxeram esperança. E é claro que a gente precisa apresentar a ela o Senhor.
Muitas vezes. Eu gosto muito de um livro chamado Se Sou Cristão, Por que Estou Deprimido? Uhum. Escrito Ah, por um pastor, Robert Somerville. E ele era um professor de teologia no seminário e professor de aconselhamento. Só uhum. que ele, por causa de alguns fatores, ele perde a esperança, ele entra numa depressão profunda e ele mostra todo na primeira parte do livro quais são os pensamentos e quantos pensamentos suicidas ele teve também. E aí ele vai buscando esperança na palavra, mas assim, o tom dele era tão negativo e a mente fica confusa, a concentração é perdida. A pessoa, às vezes, quando eu estou trabalhando com uma pessoa em aconselhamento bíblico que está muito deprimida, eu passo uma tarefa. Eu gostaria que você lesse esta página deste livro ou estes versículos da Bíblia. A pessoa fala, quando ela acaba de ler, eu pergunto: o que você entendeu? Ela fala: nada, eu não me lembro nem da primeira frase que eu li, nem da última. A concentração está bastante perdida. Uhum. Então, o Robert Somerville, nesse livro, ele fala: a minha esposa lia os versículos da Bíblia para mim. Ela escrevia os versículos e colocava no espelho do banheiro, na porta da geladeira e em lugares que eu tinha que passar e parar um minutinho para prestar atenção. E Uhum. tudo aquilo, a palavra foi alimentando a minha alma de novo. E ela orava comigo, porque nem orar eu conseguia. E a partir daí eu comecei a melhorar. E foi um processo longo. Então, assim, Eu acho que esse é um ponto cristãos, importante, né, Eleni? Porque sim, assim, os cristãos às vezes pensam que estão imunes a passar por situações de Uhum. depressão ou situações como essas, por exemplo, e a gente vê, e isso é até um tabu, muitas vezes a gente falar na igreja, né? Inclusive a respeito de suicídio. Aliás, o pastor Arival fez recentemente uma pregação exatamente voltada para essa questão do suicídio. Mas mesmo sendo cristão, mesmo crendo em Cristo, a gente pode sim passar por esse tipo de problema, né? é verdade. Eu tenho uma palestra que eu fiz na aula de escola dominical para toda a igreja reunida na IPP mesmo, que está no site da IPP. Então você também pode olhar lá e ver uma palestra de quase uma hora sobre ideação suicida e como lidar com isso. As pessoas que estão desempregadas também e só vem o aumento de todas as coisas, né? Dos alimentos, do gás, do combustível, e ela Uhum. Uhum. se vê sem chão, sem sentido. Fala, como eu vou sustentar a minha família? Me lembro de ter atendido num dos hospitais, no pronto-socorro, um senhor que havia chegado do Nordeste e ele falou assim para sua família: olha, eu vou na frente, vou arranjar emprego, vou alugar uma casa e em seguida aviso vocês, mando dinheiro para passagem e você, minha esposa, vem com os nossos filhos. Só que depois de meses ele não tinha conseguido arranjar emprego, ele estava morando na rua e ele estava profundamente envergonhado. Então ele tentou cometer o suicídio ali. E foi tão tão importante nós estarmos conversando, ele podendo desabafar toda a sua angústia, a saudade da família, o isolamento de todos os seus queridos numa cidade grande onde ele não sabia como se situar, onde encontrar qualquer coisa, e ainda morando na rua, ele se sentia totalmente abandonado. Pessoas que começam a beber e a usar drogas também para tentar afogar essa dor na alma diante de questões muito complexas que ela se vê sem condições de resolver. Então ela fica perdida e muitas dessas buscam o suicídio como meio não a princípio de acabar com a vida, mas principalmente de sufocar aquela dor.
Algumas se Eleni, automutilam também, no sentido de diminuir a dor tão grande na alma que elas estão sentindo, elas provocam dores maiores com cortes para que aquela dor encubra a dor da alma. Eleni, Sim, assim, a gente fica até entristecidos, né, com uma verdade que é essa, né, com situações e Sim. casos tão reais. E muitas vezes tem pessoas tão próximas de nós passando por isso e a gente quer ajudar, não sabe como ajudar. A gente quer indicar alguém para ajudar, às vezes, porque fica preocupado, mas não sabe como fazer. Ou às vezes a gente tenta ajudar E ajuda do e jeito de errado, jeito né? errado. E aí, eu queria até que a senhora aproveitasse agora e divulgasse esse curso que vai ser lançado agora pela ACS, né? uhum, Justamente para esse tema tão atual, tão presente, não só agora no mês de setembro, mas que fica esse alerta, mas que é comum a gente estar passando por próximo, convivendo próximo de alguém que esteja passando por isso, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse curso, sobre para quem que ótimo. ele é e o que que Uhum. a gente vai aprender ali, né? Ótimo. Ele é voltado para o público em geral. Nós estamos conversando nesse curso sobre ideação suicida e a importância do apoio espiritual para essas pessoas, mas não só na prevenção. Nós teremos ali como fator de prevenção, falando sobre isso, o Major Diógenes Munhoz. Ele treina todo o corpo de bombeiros para lidarem com as questões de suicídio, a negociação ou a conversa com aquele que está tentando suicídio, que eles não chamam de negociação, eles chamam de uma conversa com o tentante. Eles nem chamam de suicida, eles chamam de tentante. E esse Uhum. homem é fabuloso. Ele treina também todos os funcionários do metrô para lidarem com isso, e são muitos casos que acontecem no metrô, principalmente de São Paulo, mas do mundo inteiro. Então, nós teremos o Major Diógenes Munhoz, Uhum. também teremos o Dr. Aldo Tumolin, Ah, cardiologista e mestre em aconselhamento bíblico. Eu estarei falando também sobre um livreto que eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil, conversando com a pessoa que está pensando em suicídio, que se chama Escolha a Vida, e pode ser baixado mesmo uh, pela internet. E teremos uhum. também a Luciana Randa falando sobre pós-venção, como lidar com a família e amigos próximos daquele que conseguiu cometer o suicídio. A família está cheia de vergonha, cheia de culpa, pensando: nossa, eu podia ter percebido antes, poderia ter identificado através daquelas frases, aquelas atitudes dele, e eu não fiz Uhum. nada. Então, ela cuida em Marília dos familiares dos suicidas, e um trabalho tremendo que ela faz também. Então, esse curso vai ser muito importante em 2 noites, dias 16 e 17 de setembro, a semana que vem, das 7 às 10 da noite. Vai ser um curso bem dinâmico, com participação dos alunos também, com bate-papo, além das Hum, palestras excelentes. Tá certo. E muito quem quiser bom. participar, qual é o caminho, né? Como é que as pessoas Só fazem para se participar? inscrever, isso, só se inscrever no site da Capelania, é capelanianasaude.org.br, capelanianasaude.org.br. Entre lá e se inscreva. O curso nós estamos cobrando R$ 79, é muito barato, e todo esse Uhum. dinheiro arrecadado vai para o sustento do Ministério de Capelania nos hospitais, que nós temos em vários hospitais de São Paulo, como centro de preparação de capelães para todo o Brasil. Excelente. Olha, já fica aí o site, está até ali embaixo anotado. Você que tem vontade, interesse. Aliás, faça esse esforço, eu acho, vale a pena. É Uhum. de extrema importância nós estarmos preparados para momentos como esse, né, Leni? Olha,
né? A gente ter essa verdade. consciência. Isso, e Tainá, como você falou, é para todo mundo. Você não sabe quem está ao seu lado. Eu me lembro que a Lídia mesmo, uma das jornalistas do nosso IPP-TV, falou, olha, eu entrei no metrô e a pessoa que estava do meu lado falou assim, eu vou cometer o suicídio agora, o que me impede de me jogar desse trem agora? E ela ficou conversando com essa pessoa o tempo todo da viagem e graças a Deus ele não pulou. Mas Graças a isso Deus. pode acontecer com qualquer um de nós e nós precisamos saber como ajudar. Tá certo. Eleni, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando desse assunto tão importante, né? Sim. E, enfim, a gente estamos sempre juntos aqui, parafraseando o programa. Estamos sempre juntos aqui na nossa IPP-TV e é sempre um prazer receber você para essas conversas, para esses esclarecimentos, para tudo isso que a gente, né, consegue passar para o nosso web telespectador a respeito de um tema que ainda é tabu, que ainda é tão complicado, mas que precisa ser esclarecido e precisa ser mais falado. Obrigado, viu, Eleni, mais uma vez. Eu que agradeço. Bom programa. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.